Olá, meu nome é Edivânio Vieira, meu e-mail é edivaniovieira@gmail.com e vou falar para vocês sobre organização de computadores, trabalhando com bases numéricas. A primeira base, ou primeiro sistema a qual vamos trabalhar é o sistema decimal. Ele é representado pelos algarismos ou símbolos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Todos os números decimais são representados pela combinação destes símbolos, e para determinar a quantidade que equivale a uma representação decimal, multiplica-se cada um dos algarismos em questão por uma potência de 10, de acordo com a sua posição no número em questão, e em seguida soma-se os resultados. Então vamos a um exemplo do sistema decimal. Escolhemos aqui o número 1235 e vamos ver agora como ele é formado usando a base 10 ou usando o sistema decimal. Aprendemos que no sistema decimal a gente usa a casa das unidades, das dezenas, das centenas e dos milhares. Aqui a gente tem 4 dígitos nesse número, então isso quer dizer que ele tem uma casa de unidade, uma das dezenas, uma das centenas e uma casa dos milhares. Então dividimos aqui nessa régua que nós fizemos aqui, né, e colocamos 5 na casa das unidades, 3 na casa das dezenas, 2 na casa das centenas e 1 na casa dos milhares. Em seguida, pegamos esses valores e multiplicamos pela potência de 10 elevado à posição que este número está dentro dessa régua de formação aqui. Então, 5 vamos multiplicar por 10 elevado a 0, que vai dar 5 vezes 1. 3 multiplicamos por 10 elevado a 1, então vai dar 3 vezes 10. O 2 multiplicamos por 10 elevado a 2, dá 2 vezes 100. E o 1 multiplicamos por 10 elevado a 3, que vai ser igual a 1 vezes 1000. Pegamos o resultado disso tudo e somamos. Então vai dar 1000 mais 200 mais 30 mais 5. Ou seja, 1000, que é a casa dos milhares, ou seja, 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 5 unidades. Formamos então o número 1235. Vamos falar agora do outro sistema, que é o sistema binário. Esse sistema binário é formado por 2 símbolos, ou somente 2 algarismos, que é o 0 e o 1. O sistema binário, ou conhecido também como base 2, se caracteriza por um sistema posicional, em que todas as quantidades são representadas com base em 2 números, 0 e 1. Vamos a um exemplo do sistema binário, usando o sistema binário. Escolhemos aqui para este exemplo, então, o número 23. Né? E vamos ver como é formado o número 23 no sistema binário. Como falamos, o sistema decimal usa-se a potência de 10, no sistema binário usa-se a potência de 2. Então, abaixo aqui da nossa régua, vamos colocar a potência de 2. 2 vezes 0 é igual a 1, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 elevado a 2, aliás, é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, e 2 elevado a 4 é igual a 16. Né? Pegamos então o número em questão que a gente quer achar na forma binária, que no caso é o 23, e vamos fazer da seguinte forma. Pegando essa numeração aqui, o 23 é maior do que 16. Então, o 16 cabe dentro do 23, a gente vai colocar o 1 acima desse 16. Por quê? Porque ele cabe dentro do 23. O 8, que é o logo em seguida, da esquerda para a direita, o 8 é 16 mais o 8, vai dar 24. Passa do número 23, que é o que nós estamos usando. Né? Então, esse a gente não vai ativar, vai deixar ele zerado aqui em cima. O 4, 16 mais 4 é igual a 20. Ainda está abaixo do 23. Então, a gente vai ativar a posição 4. Né? O 2, 16 mais 4 mais 2 é igual a 22. Está abaixo do número 23. Vamos ativar a posição 2. E, por último, o número 1. Né? Então, 16 mais 4 mais 2 mais 1 é igual a 23. Então, vamos ativar o número 1 em cima da posição 1. Né? Então, 16 vezes 1 dá 16. 0 vezes 8, 0.
1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. 16 mais 0, 16. Mais 4, 20. Mais 2, 22. Mais 1, 1. E por fim, temos aqui então os números ativados que formam o número 23. Tem-se o número 23 em binário é 1, 0, 1, 1, 1. Achamos então aí o número 23 na base, ou seja, no sistema binário. O sistema octal. O sistema octal é representado pelos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sistema octal parte do princípio do sistema decimal. Todos os números aqui é representado pela combinação dos 8 algarismos, que vai do 0 ao 7. E uma observação: na conversão decimal para octal, o valor em octal sempre será maior do que o decimal. Vamos um exemplo. Vamos pegar aqui o número 112 na base decimal e vamos transformá-la para a base octal. Então o que acontece? Como na base decimal a gente tinha a potência de 10, na base binária a gente tinha, ou seja, tem a potência de 2, na base octal temos então a potência de 8, ou seja, 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, 8 elevado a 3 e assim consecutivamente, né? E usamos, né, a reguinha aqui ou a lei da formação para nos dar o número decimal transformado, ou seja, convertido para a base em octal. Ou seja, 112 em octal, como que vamos fazer isso? A gente vai usar, né, o 64, porque acima do 64 é o 512, o 512 não dá, ele é maior do que o 112, então a gente vai usar o número 64. Quantos números 64 vamos usar para formar o número 112? 2,64 dá 128, então já passou de 112. Então vamos usar só um 64 aqui nesta posição, né? Ou seja, na terceira posição, na posição 2 no caso, ou seja, contando a partir do 0 na posição 2, contando a partir do 1 na posição 3. E vamos assim seguir consecutivamente da esquerda para a direita, né? Então se temos aqui já o número 64, quanto está faltando ainda para 112, né? Vamos usar o 8, então. O 8 vezes 6 vai dar 48. Então, 48 para 64, mais 64, vai dar justamente 112. Então, na posição 1, ou, aliás, na posição 0 aqui, a gente vai colocar um 0. Ou seja, então, na posição 1 a gente tem o 0, na posição 2 a gente tem o 6 e na posição 3 a gente tem o 1. Então 64, que deu 1 vezes 64, temos 64. 6 vezes 8, temos 48, que somado dá 112. Então a gente tem na posição, na base octal, 160, que é essa numeração que está aqui em cima. 1, 6 e 0. Para 112 a gente vai gastar 1 vezes 64, 6 vezes 8 e somando dá os 112. Então na base octal 112 é 160 octal. Sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal é representado pelos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. O sistema decimal é representado por 16 símbolos, de 0 a 9, seguido de A a F, equivalente ao 10 ao 15, que é 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, de 0 a 15, a partir do 9, começa no alfabeto A, B, C, D, E e F. Vamos ver um exemplo do seu funcionamento. Sistema hexadecimal. Vamos a um exemplo dentro desse sistema. Escolhemos então para trabalhar nesse sistema o número 158 na base decimal. Como vimos anteriormente nas bases decimais, na base binária e na base octal, trabalhamos com potências. E nessa base hexadecimal iremos trabalhar com a potência de 16. Ou seja, na primeira casa temos 16 elevado a 0, que é igual a 1. Na segunda casa temos 16 elevado a 1, que é 16. Na terceira casa teremos 16 elevado a 2, que dá 256. Como faremos então para transformar o número 158 na base 10 para
um número na base hexadecimal. Pegamos então o número 158. Verificamos que ele é menor do que o 256, ou seja, o 256 é maior que o 158, então não podemos usar essa base aqui, né? Então vamos para a segunda base, da direita para a esquerda. 158 é maior do que o 16, então vamos fazer o seguinte, vamos achar um número que multiplicando por 16 vai chegar próximo ou ao número 158. Né? Achamos então o número 144, que é 9 vezes 16, dá 144. Por que não 10 vezes 16? Porque 10 vezes 16 dá 160. 160 é um número maior que o nosso número, 158. Então vamos usar o 9 aqui, vamos colocar o 9 acima dessa reguinha aqui. Então já achamos a primeira casa é o número 9. Por quê? 9 dá 16 vezes 9 dá 144. 144 para 148 está faltando 14. Que na próxima casa a gente vai colocar o 14, né, o que é o que está faltando, ele é menor do que 16, então a gente vai usar 14 vezes o 1. Que o 1 é o que equivale a essa casa na nossa régua de formação. Né? Então 14 vezes 1. No resultado final, então vai ficar da seguinte forma. 9 vezes 16 mais 14 vezes 1, que achamos aqui, vai dar 144 mais 14, que vai equivaler a 158, que é o nosso número em questão. Então, partindo desse princípio, temos então que 158 em hexadecimal equivale a 9E. Por que 9E? Se a gente for contar os símbolos em hexadecimal, começa do 0 e vai até o F. O F é 15 e o E vale 14. Então, acima do 10, ou seja, do 9, do 10 para frente, a gente não usa número, a gente usa letra. Partindo do A até o F. Nesse caso, a gente vai usar a letra E, representando o número 14. Termina aqui então a primeira videoaula da série de organização de computadores. Meu nome é Edivânio Vieira, meu e-mail é edivaniovieira@gmail.com.